Olá, meus amados, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Pastor Heraldo Ávila por aqui. É com alegria que mais uma vez eu venho trazer algo para abençoar a sua vida. Ouça essa mensagem que Deus colocou no meu coração para falar com o seu coração. Uma mensagem poderosa, uma mensagem que todos os cristãos precisam ouvir e precisam entender essa verdade. Não são poucas pessoas que estão sofrendo nas garras de Satanás e nas garras do pecado também, porque estão sem saber desta verdade. E eu quero te perguntar, como vencer o pecado? Como você ter vitória sobre o pecado? Como você viver acima da média e viver uma vida de comunhão com Deus? Para essa verdade, eu quero compartilhar com vocês a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que diz assim: Deus fez daquele que não tinha pecado a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Graças a Deus por isso. Vamos fazer uma oração e pedir a Deus que abençoe sua vida. Fique por aí. Eu tenho certeza que a sua história vai mudar. Você não chegou, você não vai ouvir esse áudio à toa. Você precisa saber dessa verdade. Ela vai mudar a sua forma de pensar e vai mudar a sua forma de agir, e isso vai mudar a sua história. Vamos então orar e pedir a bênção do Senhor Jesus. Senhor, aqui estamos mais uma vez para compartilhar uma parte da Tua Palavra, uma porção da Tua Palavra. Abra a mente e o coração dessa pessoa, meu Pai, que o Senhor trouxe até aqui para ouvir essa mensagem, para sair desse sofrimento, desse tormento chamado pecado, meu Pai, que tem atormentado tanta gente. Mas o que a Tua Palavra diz sobre isso? Muito obrigado, Pai. Ilumina a mente e o coração dos Teus filhos e me utiliza conforme a Tua boa vontade, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados, não são poucas pessoas que estão sofrendo nas garras do pecado. Não são poucas pessoas que não sabem o que fazer. São tantas pessoas sinceras, verdadeiras, que hoje poderiam estar na igreja e acabaram saindo, acabaram se afastando. Por quê? Porque elas não entenderam ainda a questão do pecado. O que foi feito com o pecado. Agora, não é conversa de teólogo, não é conversa de pastor, não. É o que a Bíblia fala, o que a Bíblia ensina sobre esse assunto. E é isso que eu queria compartilhar com você. Não saia desse vídeo, desse áudio, dessa mensagem. Fique aí e você vai ver que Deus já fala forte ao seu coração. Veja bem, o plano de Deus foi perfeito. Tudo que Deus fez foi perfeito. E como eu dizia, tem pessoas que se afastaram da igreja porque pecaram. Tem pessoas que estão se sentindo condenadas porque pecaram. Tem pessoas que se acham perdidas, condenadas, porque pecaram. Não são poucas pessoas que talvez estão atravessando esse momento difícil, porque não tem confiança às vezes de chegar para o pastor, não tem confiança às vezes, não tem um amigo capaz de ensinar, de entender, e a pessoa fica guardando no coração essa situação e sufoca. E às vezes a pessoa acaba abandonando a casa de Deus, a igreja, e acaba abandonando Jesus exatamente por falta de conhecimento. Mas era uma pessoa maravilhosa e eu tenho certeza que essa mensagem vai abençoar muita gente. Por isso eu quero que você me ajude a chegar aos corações. Então, veja bem, Deus, quando planejou a solução do pecado, Ele planejou a solução de uma vez por todas. Agora, quando você entrega a sua vida a Jesus e é perdoado por Ele, você precisa entender essa verdade. Essa é uma verdade intrínseca na Bíblia.
Escute, aqui no texto que Paulo está falando, ele diz, Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele, produto final, a fim de que nele pudéssemos nos tornar justiça de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? O que o Espírito de Deus está tentando nos dizer aqui? É muito simples, é muito claro. Veja, antigamente, na antiga aliança, os judeus de ano a ano iam até Jerusalém para apresentar oferta para os seus pecados. Apresentava oferta ao sacerdote, o sacerdote colocava toda a culpa do pecado na cabeça, colocando a mão na cabeça do animal, e era transferida a culpa. E o animal então morria e aquela pessoa então ficava livre daquele pecado. Ela era perdoada porque alguém morreu no lugar dela. No caso, aquele cordeiro morreu no lugar dela, aquele animal morreu no lugar dela, derramou sangue, deu a vida por ela. Veja, todos esses rituais apontavam para o ritual perfeito, o sacrifício perfeito, que hoje não temos mais que oferecer sacrifício pelo pecado. Não, por quê? Porque todos aqueles rituais anuais que Israel ia a Jerusalém, ia no templo, no tabernáculo, para oferecer oferta pelo pecado anualmente, agora não precisa mais. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus foi dado para morrer em nosso lugar. Por isso que Paulo diz aqui, Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por nossos pecados. Veja bem, quando o pecador chegava com o animal, ele transferia a culpa dele para o animal. Ele transferia a culpa de morte dele para o animal. E o animal morria no lugar dele, ele ficava absolvido. É exatamente o que Paulo está dizendo. Deus fez de Jesus a oferta pelo nosso pecado. Jesus na cruz estava morrendo a minha morte. Jesus na cruz levou meus pecados. Jesus na cruz se tornou culpado no meu lugar, no seu lugar. Escute bem, você tem que entender isso. Jesus fez isso de uma vez por todas. Jesus fez isso para nos perdoar. Deus deu Jesus como oferta no nosso lugar. Você não é porque você pecou que você tem que, vou sair da igreja porque eu pequei, eu estou pecando. Escute bem uma coisa, nossos pecados, ainda que muitos não concordam com isso, mas não interessa quem concorda ou discorda. O que importa é o que a palavra de Deus diz. O que importa é o que a verdade de Deus diz. Cristo se tornou pecado no meu lugar. Veja bem, se todo ano Jesus tivesse que morrer no nosso lugar, não, ele morreu de uma vez por todas. Então Deus resolveu a questão do pecado. Deus deu Jesus, então Jesus assumiu meu lugar de culpa e me deu o lugar dele de justiça. Você está entendendo? Jesus tomou o nosso lugar de culpa e nos deu o lugar dele de justiça, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja bem, Jesus é a nossa justiça. A justiça que nós temos é a de Jesus. Ele morreu por nós. Ele morreu no nosso lugar. Agora, o que você tem que fazer? Você não pode viver na prática do pecado, mas você tem que entender que a Bíblia também diz, em Romanos capítulo 8, versículo 2, diz assim, porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Escute bem. Você está liberto, nós estamos libertos da lei do pecado. Significa o quê? Que o pecado não reina mais, não domina mais, não pode nos dominar. Mesmo que de vez em quando alguma coisa acontece, veja bem, Deus sabe, ou Deus sabia na verdade, que ninguém ia conseguir ser perfeito. Que nós íamos continuar pecando em algumas áreas, em algumas situações. Pecamos no pensar, no falar. Uns pecam de um jeito, outros pecam. Todos pecaram. Então Jesus se tornou nossa justiça. Então a justiça que nós temos hoje é a de Jesus. Ele morreu para pagar nossos pecados. Passado, presente e futuro. A Bíblia diz em Salmos 103... bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nos seus benefícios. É Ele que perdoa todos os nossos pecados.
Essa palavra ali significa passado, presente e futuro. Deus deu Jesus para morrer por nós de uma vez por todas. Então, nossos pecados do passado foram perdoados, os do presente já são perdoados e os do futuro. Agora, o que nós temos que fazer? Aí vem a palavra de Deus, a prática. Você errou, você escorregou, aconteceu alguma coisa. Escute, meu irmão, aí que está a cereja do bolo. Se você errou, você pecou, veja bem, você não surpreendeu Deus, não. A posição de Deus a seu respeito continua o mesmo. Deus continua te amando, o sangue de Jesus continua te perdoando. Agora o que você tem que fazer? Chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu pequei, eu estou aqui para receber o teu perdão. Você tem que ir para receber o perdão. Você confessa o teu pecado, lá em 1 João diz 7-9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos limpar de toda injustiça. Nós somos justos, quando pecamos, sujamos as nossas vestes com injustiça. Aí entra o sangue de Jesus, a sua confissão: Senhor, eu menti, não deveria mentir, eu recebo o teu perdão agora, Senhor. Então, nesse momento, o sangue de Jesus te limpa, tira toda injustiça, você continua justo. Essa é a nossa posição diante de Deus. Não desanime, chega diante de Deus e confesse, chegue para receber o perdão. Você é justiça de Deus, ninguém, nada pode anular isso. Agora, se você não confessar os teus pecados, Deus não pode te perdoar. Você tem que confessar. Uma vez que você chega diante de Deus e confessa, fala nome no pecado. Pecado tem nome. Você tem que falar: Senhor, menti. Se você mentiu, menti. Senhor, eu roubei, eu fiz isso de errado. Eu pensei uma coisa errada. Senhor, eu fiz esse ato errado. Então você tem que confessar diante de Deus. Ele te perdoa de todo pecado. Então você não precisa mais ficar lamuriando, desistir da igreja. Eu pequei, não tem mais solução para mim. Escute bem, se com a tua boca confessar, Deus perdoa você, porque o perdão de Jesus é para sempre. Ele é nossa justiça, ele tomou nosso lugar de pecado e nos deu o lugar dele de justiça. Nós somos justos e santos diante de Deus, é a palavra de Deus que diz. Você é justo e santo pelo que Jesus fez, não pelo que você fez ou deixa de fazer. Você pode jejuar a vida inteira, jejuar todo dia, durante todo o tempo da sua vida, para ficar puro, e você pode morrer para o inferno, porque você não acreditou na justiça de Deus. Temos que viver pela justiça de Deus. A justiça de Deus foi dada através de Cristo. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, tem solução para o pecado. Confesse, receba Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus resolveu o problema do pecado. O pecado não pode mais nos dominar. Esse é o caminho que Deus trilhou para nós, preparou para nós. Então, se você errou, confesse diante de Deus, receba, chega para Ele e diz assim: Senhor, eu quero receber o teu perdão. E Ele vai te perdoar. Você vai sentir o alívio, você vai sentir a paz. Não, meu irmão, minha irmã, você não pode continuar parado achando que não tem solução. Jesus morreu por você, Ele assumiu sua culpa no Calvário. Ele tomou o seu lugar de pecado e te deu o lugar dele de justiça. Não é lindo? Glória a Deus por isso. Isso é lindo demais. Aleluia, glória a Deus. Então eu quero dizer para você, chegue diante de Deus e confesse. Faça o que eu estou dizendo, faça um teste. Faça o que eu estou dizendo, confesse diante de Deus. E você vai sentir o perdão dele. Quando você falar para Deus: Senhor, Jesus tomou meu lugar de pecado e me deu o lugar dele de justiça, porque o Senhor deu ele como oferta. Para que eu me tornasse justo, eu recebi a tua justiça. E a justiça de Deus é para sempre. Sempre seremos justos e santos diante de Deus. Pecadores? Sim, mas somos justos e santos. Enquanto estivermos aqui, esse é o caminho que Deus botou para nós. Que Deus abençoe você com essa mensagem, que você possa não só ser ajudado, mandar para outras pessoas, compartilhar. Escute bem, há milhões e milhares de pessoas que precisam receber essa mensagem, porque estão desanimadas, o diabo está lá pressionando, a acusação. Repreenda o demônio da acusação. E no próxima mensagem, fique atento, eu vou falar sobre esse espírito de acusação, que quando a pessoa peca, ele vem para acusar a pessoa e fechar o caminho para ela, na mente da pessoa, o caminho de volta para Deus. Então, fique atento.
Quero te pedir, mande para o máximo de pessoas que você puder. Ouça quantas vezes até você entender essa verdade. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Você é santo e justo porque Jesus é santo e justo, não pelos nossos méritos. Oremos ao Senhor agora, que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por essa palavra que vai ajudar muita gente, a milhões e milhares de pessoas. Senhor, ajuda essa mensagem a chegar aos confins da terra, às milhares e milhares de pessoas que pecaram, que estão desanimadas, aquelas que não voltaram para a tua casa porque acham que estão condenadas. Pai, faça chegar aos ouvidos dessas pessoas essa verdade e ajuda essas multidões a chegar a ti, Pai. O sangue de Jesus foi vertido por essas pessoas, por todos nós. Pai, eu entrego em tuas mãos, peço a tua bênção e a tua unção, em nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém? E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe todos vocês e compartilhe, deixe o seu comentário, nos ajude no engajamento. E outra coisa, se você não é inscrito, se inscreva no canal e fique atento, porque eu vou estar colocando mensagens assim que te ajudam, que mostram verdades para você, muitas vezes que você não consegue aprender, às vezes dentro da igreja não consegue aprender, o diabo te impede e Deus está trazendo até você essa verdade. Que Deus abençoe vocês ricamente no nome do Senhor Jesus. E não se esqueça, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Um forte abraço e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.